E aí, estudante da plataforma, não perca a cabeça, tá animado para mais uma aula de Sociologia? Melhor disciplina, hein? O que a gente vai falar hoje? Vamos falar um dos grandes clássicos. Na última aula, na nossa quinta aula, falamos sobre o Estado e o trabalho, como ele mudou na sociedade capitalista. Hoje a gente vai começar a ver a perspectiva dos três clássicos sobre Estado e trabalho. Na revisão do Enem, a gente está focando nos pontos principais de cada conteúdo. O conteúdo que mais cai em Sociologia acaba sendo sempre perguntas relacionadas aos três clássicos e a concepção deles de Estado e trabalho. Aqui do Durkheim, a gente já falou lá na aula que eu comecei a falar dos clássicos que o Durkheim ele estuda os fatos sociais, né? Então a sociedade impõe ao indivíduo muitas coisas, está tudo exterior ao indivíduo. E qual que é o papel da sociologia? Estudar esses fatos, como a sociedade impõe-se ao indivíduo de forma neutra. Então a sociologia para o Durkheim não vem para julgar os indivíduos, mas para compreender a sociedade e como os fatos sociais interferem na vida do indivíduo. Para Durkheim, Estado e trabalho. Primeira coisa, o Durkheim ele vem numa linha bem do Comte e ele acredita que o Estado é fundamental para os indivíduos. Por quê? Porque o Estado organiza os interesses coletivos. Através de normas e regras, estabelece o direito e o dever social. Então, para o Durkheim, se o Estado não existe, o caos existe. Quanto mais o Estado consegue fazer essa organização, mais a sociedade se organiza. Então, para ele, o interesse coletivo só é organizado através do Estado. Vamos lembrar que da educação, que a gente citou um pouquinho do Durkheim, ele também acreditava que a educação ia reproduzir essas normas e regras para manter uma sociedade organizada. Então, Durkheim é o cara que vai trazer essa ideia de organização, o Estado organizando os interesses coletivos da sociedade. E já que estamos falando aí, então, a sociedade prevalece sobre o indivíduo, temos que falar dessa parte do Durkheim. O indivíduo, ele tem que se adaptar à sociedade e não o contrário. O indivíduo não pode, ele pode querer mudar a sociedade por alguns aspectos, mas o indivíduo ele não pode buscar anomia social, ele não pode fugir das regras sociais. Por quê? Ele já nasceu e a sociedade já tem imposições, já tem regras, normas, já tem uma coletividade que está exterior ao indivíduo. Então, para o Durkheim, a sociedade prevalece sobre o indivíduo. É o indivíduo que vai se adaptar ao Estado, às normas, às regras e à sociedade. E sobre o trabalho, essas mudanças no trabalho. O Durkheim é o cara que vai dizer, nessa nova sociedade, nesse modelo de sociedade liberal, capitalista, o trabalho garante a unidade entre os indivíduos. Olha o nosso indivíduo aqui. Então, o trabalho ele faz o quê? Para Durkheim, garante a unidade entre os indivíduos. Ele acredita que os indivíduos se unem através do trabalho. Daqui a pouco a gente vai ver um outro clássico que vê totalmente o oposto disso, que fala que o trabalho traz contradição. Vamos ver quem é. Surpresa! Então, para Durkheim, o indivíduo se une através do trabalho na chamada solidariedade social. O que é essa solidariedade social? O indivíduo, quando ele trabalha, ele vê seu papel na sociedade, ele vê que ele tem uma importância coletiva e isso traz uma consciência para o indivíduo. Ou seja, o indivíduo cria uma consciência coletiva através do trabalho pela solidariedade social. E o Durkheim divide a solidariedade em duas: solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. E eu vou sumir com o que tenho agora na lousa para a gente poder ver essas duas solidariedades. Vamos mudar essa lousa aí? Continua comigo. Bom, tá tudo pronto aqui na lousa. Já coloquei os dois tipos de solidariedade, mecânica e orgânica. E vamos entender qual que era a visão de solidariedade que o Durkheim trazia e como ele achava que o trabalho ajudava na solidariedade da sociedade atual. Primeiro, ele vai falar que a solidariedade mecânica ela existe em sociedades simples. Por exemplo, as tribos indígenas do Brasil são sociedades que tem a solidariedade mecânica. O que quer dizer isso? Os indivíduos eles já têm mecanicamente, uma coisa quase que automática, as noções de valores, noções e valores iguais. Então os indivíduos nesse tipo de sociedade, eles já partilham desde o nascimento das mesmas concepções e isso não é tão discutido, não tem individualidade. A consciência coletiva nessas sociedades é muito acentuada, né? Vamos lembrar, por exemplo, que nossos indígenas, se um caçava, ele dividia com a tribo toda, então ele não fazia uma questão, por exemplo, de fazer uma divisão, uma partilha mais para a família dele ou mais para ele, porque ele caçou. Então essas sociedades elas já têm uma consciência coletiva muito acentuada. Os indivíduos se reconhecem
como pares. Os indivíduos se veem como iguais nessa sociedade e essa sociedade já tem essa marca, então, da solidariedade mecânica. Isso acontece nas sociedades mais simples. Na sociedade capitalista, que é o foco aí que a gente está estudando, que é a sociedade mais atual, existe uma solidariedade orgânica, que Durkheim define como uma solidariedade muito mais complexa, porque está em sociedades mais complexas. O que acontece? Os indivíduos aqui nessa sociedade têm muito mais individualidade. Eles têm valores muito diversificados, diferente da solidariedade mecânica, que os indivíduos têm valores muito parecidos. Isso traz uma consciência individual, mas, apesar de eu ter minha individualidade, eu sei que eu preciso do outro, e o outro precisa de mim. E como eu sei disso? Para Durkheim, o que vai fazer a marca dessa interdependência, dessa consciência individual, mas com interdependência, um depender do outro, é o trabalho. Então, para o Durkheim, o trabalho trazia coesão à nova sociedade, ele trazia sentido, um papel, eu tenho um papel social de trabalhar nesse emprego, meu patrão precisa de mim, eu preciso do meu patrão. Então, ele achava que o trabalho traria solidariedade entre as classes, pois, através da ideia de que um precisa do outro, isso aproximaria os indivíduos. É uma visão do Durkheim, tá? Da solidariedade orgânica, onde uma pessoa depende da outra. Eu falei que a gente ia falar de um cara que pensa o oposto. Daqui a pouco, né, daqui a pouco, assim, nas próximas aulas, falaremos desse indivíduo. O Marx, já devem ter ouvido falar, ele não acreditava, por exemplo, que o trabalho trazia a solidariedade social. Ele achava que o trabalho traria conflitos. Então veja como as concepções são diferentes. A concepção, então, do Durkheim é de que nessa nossa sociedade o trabalho é que faz com que as pessoas tenham solidariedade. A solidariedade orgânica dessa sociedade mais complexa. Tranquilo? Bom, mas essa aula, espero que vocês tenham gostado. Vamos lá! Quer se aprofundar? Pega o material, tem dúvidas, pergunte e faça os exercícios, pessoal. O exercício é um treinamento muito necessário para vocês, tá bom? Obrigado, até a próxima!